Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é, e nem importa de onde vem. Não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filha, que pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Te amo, mãe. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Fala para mim, quem que assistiu a entrada aí? Quem assistiu o vídeo todinho, desde a hora que ele começou? Conta aí para mim, quem se emocionou? Então, hoje nós vamos trabalhar muito relacionamentos e prosperidade. Só que o assunto relacionamento, sucesso nos relacionamentos e prosperidade, pessoal, é um assunto intenso. Então, nós vamos fazer uma maratona, tá, para falar sobre esse assunto. O assunto realmente é muito extenso, é muito conhecimento, é muita coisa. Vocês precisam estar abertos aí, ó, de corpo e alma, tá bom? Abram o seu coração, se abram para o novo. Hoje nós todos vamos sair aqui do ser humano julgador, que aponta o dedo, os erros e os defeitos dos outros. Hoje nós estamos aqui com o coração aberto, cheios de empatia, para receber amor realmente, porque é através desse amor que a gente recebe a cura na nossa vida, a cura no nosso sistema familiar, a cura nos nossos relacionamentos, a cura em todas as áreas da nossa vida, tá bom? A gente vai vivendo tantas coisas na vida da gente, tantas amarguras, dores, decepções, sofrimento. Isso vai criando uma crença limitante tão grande dentro da gente, isso vai crescendo, 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 chega uma hora que sufoca.
Nesse momento, a gente não quer mais saber de nada. Nesse momento, a gente acha que a vida não tem mais solução. A gente acha que não vai mais valer a pena. E a gente acha que não vai conseguir. Porque tudo que a gente já tentou não deu certo. Então, a gente pensa assim, eu vou desistir. Eu vou desistir porque eu não consigo mais. Quem estiver no fundo do poço, vai sair do fundo do poço. Bert Hellinger diz que o sucesso tem a face da mãe. E é sabido que existem muitas pessoas que têm muitos problemas com mãe, têm dificuldades com mãe, às vezes por conta de algumas coisas que aconteceram no passado, sempre, né, no passado, às vezes lá enquanto criança, às vezes na adolescência. Então é muito comum, tá? As pessoas terem problemas e dificuldades com pai e mãe. Existem pessoas que têm problema com os dois, tanto com o pai como com a mãe. Existem pessoas que têm problema só com o pai ou só com a mãe. O que a mãe representa na vida da gente? A mãe representa o sucesso, os relacionamentos, a profissão, a amorosidade que a gente lida com o mundo. Porque a mãe é a nutrição. Foi lá dentro daquele útero quentinho que nós fomos gerados. Alguns de 7 meses, outros de 8, normalmente de 9. Mas foi aquele útero que nos deu a vida. E para que a gente fosse gerado lá naquele útero, precisou de uma sementinha. E essa sementinha, quem plantou naquele útero foi o nosso pai. Então, por mais dificuldades que a gente tenha com pai e com mãe, eles não deixam de ser os nossos pais. E na Bíblia tá escrito honrar pai e mãe. Então, a constelação familiar, ela vai desmiuçar o que quer dizer esse honrar pai e mãe. Porque na maioria das vezes as pessoas não sabem o que quer dizer honrar pai e mãe. E aí, quando a pessoa tem problema com o pai, existem meninas, moças, que foram abusadas pelos seus pais. E aí, como que faz? Como que eu vou honrar esse pai que me molestou, que abusou de mim? Existem crianças, meninos e meninas, que apanharam muito do pai ou da mãe. Como que eu vou honrar uma pessoa que me fez sofrer tanto? Existem homens, mulheres, que estão com 60 anos já, 70 anos, e ainda traz essa dor do pai ou da mãe. Nós vamos ter também uma etapa para falar do pai, e vamos começar pela mãe, porque a nossa ligação com a mãe, ela é mais forte do que com o nosso pai. Porque nós fomos gerados dentro daquele útero, né? E depois, quando nós nascemos, exceto algumas exceções, nós fomos alimentados pela mamãe, né? Ela nos deu o peito, e depois ela nos ensinou a comer papinha, e depois ela nos ensinou a andar, falar. Agora, existem casos, por exemplo, de filhos adotivos, que nem conheceram a mãe biológica. E isso, geralmente, causa emaranhados. Você pode observar a vida dos filhos adotivos. Ela sempre tem bastante emaranhados, eles costumam ter muito problemas de saúde ou problemas com vícios, drogas, bebidas, tá? Mas quando essa pessoa ela vem para os conhecimentos da constelação familiar, ela aprende a maneira de olhar para esse pai, para essa mãe. Então, olha, a gente nasce através da mãe e do 0 aos 7 anos, a gente fica na esfera da mãe. E muitas coisas podem acontecer durante esse período. Na gestação, às vezes a mãe teve uma gestação difícil,
E aí a gente não sabe tudo que a gente sentiu ali dentro da barriga da mãe. Às vezes a mãe ficou grávida num momento, assim, no pior momento da vida dela, no momento que ela não tinha condição de criar, de cuidar nem dela. Quanto mais cuidar de uma criança, de um bebê. E aí, quando ela toma ciência que ela engravidou, qual que é o primeiro sentimento dela? Meu Deus do céu, eu não acredito. Pronto. Isso é um sentimento de rejeição. E já fica nas suas células, tá? Isso já fica nas suas células durante o período de gestação. Entende? Depois, quando a criança chega na fase de 7 anos, é o momento que a mãe entrega esse filho para o pai. A mãe dá a vida, mas quem mostra o mundo para o filho é o pai. Eu sei que às vezes vocês podem falar, mas eu nem conheci o meu pai. Nós estamos falando de campos morfogenéticos. Não importa, mesmo que o teu pai tenha morrido quando você era bebê, mesmo que tenha ido embora, tá? Você tem um pai, precisou de um óvulo e de um espermatozoide. E é isso que nós vamos honrar, é isso que nós vamos aprender a olhar, porque isso explodiu na vida, na minha vida e na sua vida. Foi esse encontro desse homem, dessa mulher comum, desse óvulo e desse espermatozoide, que explodiu na sua vida, na minha vida. E o maior êxito da sua vida, o maior sucesso da sua vida é a vida que você recebeu desse homem e dessa mulher. Vocês viram no comecinho, a música diz, não importa como ela é. Ali na música está sendo sutil, né? Não importa a religião, a raça, a cor. Mas, na verdade, não importa nada. Mas é muito desafiante para quem teve problemas com mãe. Para quem a mãe judiou, para quem a mãe abandonou. É realmente desafiante. Mas a gente vai entender que ela nos deu a vida. E essa vida que você tem aí, você que decide o que vai fazer com ela. Você. Porque se não fosse esse homem e essa mulher, esse óvulo e esse espermatozoide, nós não estaríamos aqui, nem para falar mal deles, né? Que eu meto pau no meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, minha mãe... E aí, o que acontece quando a gente entra na esfera do julgamento? Sistemicamente, ocorre uma exclusão. Então, quando a gente julga papai, quando a gente julga mamãe, e por algo que muitas vezes eles fizeram mesmo, isso não se discute, né? Ah, não é coisa da minha cabeça que eu inventei, eles realmente fizeram, ok. E tem realmente muito pai e muita mãe difícil, que realmente fizeram coisas que levaram a uma dor muito profunda. Certo? Só que aí, os nossos relacionamentos têm sucesso quando a gente consegue olhar para nossa mãe sem esse julgamento. Quando a gente consegue olhar para nossa mãe entendendo que ela é uma mulher comum. Porque assim, ó, ela é nossa mãe. A gente não sabe como foi a vida dela, como foi a adolescência, a gente não sabe como foi a infância, a gente não sabe o tanto que ela sofreu, a gente não sabe os emaranhados que ela viveu. Então, vamos falar de uma coisa assim, aos pouquinhos a gente vai falar de várias situações. Mas vamos falar, por exemplo, de filhos adotivos. É muito comum a pessoa falar assim, mas a minha mãe me deu, mas a minha mãe me abandonou. E é lógico que isso é uma dor.
E é normal, não é correto, mas é normal o julgamento, né? Só que a gente não sabe o contexto da história. A gente não sabe o que aconteceu. Há muitos anos atrás, eu sou mãe solteira, meu filho tem 30 anos, e quando eu fiquei grávida solteira, ainda existia tabu, não era igual hoje. Agora, imagina 50 anos atrás, uma mulher que ficasse grávida. Muitas vezes os pais obrigavam essa mulher a se desfazer dessa criança. Existiam aquelas histórias, né? Todo mundo aqui conhece, de que o pai e a mãe pegavam essa filha que engravidou solteira e mandava lá para o fim do mundo, para ninguém saber que ela estava grávida e voltar só depois que tinha tido a criança. E dava a criança no mesmo dia que ela nascia. Mas essa criança lá na frente vai ter essa dor. A minha mãe me abandonou. Isso é só um exemplo. Para vocês entenderem que a gente tem que avaliar o contexto. Às vezes essa criança que foi deixada no orfanato por uma situação dessa, é óbvio que na fase adulta ela também vai ter mágoa da mãe, vai ter dor, vai ter sofrimento, porque a primeira coisa que vem aqui dentro, ó, minha mãe me doou, minha mãe me abandonou, minha mãe não me quis. E às vezes ela foi obrigada. Então a gente não sabe o contexto de tudo que as nossas mães viveram. Então por isso que é muito importante que a gente passe a olhar para nossa mãe de uma maneira um pouco mais suave. E isso aí, a gente está falando desse sofrimento todo, né, de uma mãe que abandonou. Mas o amor interrompido pela mãe, pessoal, ele pode acontecer até quando a criança vai para a escola. Por exemplo, a criança com 7 anos, hoje até menos, né? Hoje com 4 meses, 1 ano, já vai para a escolinha. No meu tempo ainda não, no meu tempo a gente ia para a escola com 7 anos, 6, 7 anos. E aí você chega na escola e a mãe tem que te deixar lá. A mãe não pode entrar com o filho. Tem que deixar. E muitas crianças ficam chorando porque não querem ficar, não querem que a mãe vá embora. Esse simples ato da mãe levar uma criança na escola e essa criança ficar lá chorando já é suficiente para o amor interrompido dessa criança com relação à mãe. Fica gravado lá no inconsciente dessa criança a sensação de abandono e de rejeição. E mesmo que a criança não entenda isso, ficou gravado no subconsciente dela, e lá na frente, onde que vai interferir? Nos relacionamentos. Vai interferir na sua prosperidade. Porque mãe é o sucesso, é o êxito, é a nutrição, é a prosperidade. O pai é o dinheiro, é o mundo, é a segurança, é a disposição, é o arrojo. E nós somos 50% papai e 50% mamãe. Como que vai refletir nos relacionamentos de vocês e na prosperidade? Então, digamos assim, que você tenha um problema com a sua mãe no sentido assim, teu pai bebia, batia na sua mãe, judiava da sua mãe, e aí você cresceu vendo isso. E aí o que você faz? Você cresceu pensando e dizendo assim, minha mãe é uma tonta, não sei por que a minha mãe aceita isso. Como que a minha mãe fica desse jeito? E vai julgando a sua mãe por ter aceitado. Minha mãe tinha que ter largado do meu pai. Enfim, isso vai criando um julgamento. E aí o que você fala? Eu nunca vou ser igual à minha mãe. Nunca. Eu nunca vou aceitar ser tratado igual à minha mãe. E aí, nos seus relacionamentos, você encontra sempre pessoas que não te respeita, que te maltrate. Essa pessoa pode até não te bater, como a sua mãe apanhava. Só que essa pessoa vai te maltratar.
E você vai sofrer. E você pode também repetir o padrão da sua mãe. Todos os relacionamentos que você encontra, pode ser pessoas alcoólatras, pode ser pessoas que tenham vícios, pode ser pessoas que não trabalham. Por quê? Você, de maneira inconsciente, e até por amor à sua mãe, isso é o que a gente chama de amor cego, o amor que adoece. Por amor à sua mãe, você a julgava, não aceitava, entende? E inconscientemente você se coloca superior à sua mãe, como se você fosse maior que a sua mãe, como se você fosse melhor que a sua mãe. E aí os seus relacionamentos vão ser difíceis também, tá? Uma outra questão de relacionamento que afeta muito nos relacionamentos é quando é o contrário. A sua mãe não foi uma mãe legal e você tem adoração pelo papai, tá? E aí você ficou só na esfera do pai. E tudo aquilo que a sua mãe fazia com o seu pai, você julgava. Porque minha mãe não é boa para o meu pai faz de tudo para minha mãe, a minha mãe maltrata o meu pai, minha mãe não limpa a casa, não lava roupa, não passa roupa. E aí o que acontece? Você sai da esfera da mãe e fica 100% na esfera do pai. Você fica totalmente ali, completamente, na energia do pai, que é a energia yang, é a energia masculina, tá? E aí você vai para os relacionamentos e você não consegue encontrar um relacionamento que dê certo. Sabe por quê? Porque você é a filhinha do papai. Você já tem um homem na sua vida. Você já tem um homem que toma todo o espaço da sua vida. E aí, quando você procura um relacionamento, você vai querer alguém que se compare a seu pai, que seja tão bom quanto seu pai. E olha a situação desse coitado desse homem. Nenhum homem consegue competir com o pai da sua esposa. Ele nunca vai ser melhor que o pai da sua esposa, porque esse pai é tudo na vida dessa mulher, né? É o que nós chamamos de filhinha do papai. Então, vocês imaginam uma vida inteirinha sentindo aqui dentro a rejeição da minha mãe. Mas é porque a minha mãe me rejeitava? Não! Não era a rejeição da minha mãe, era a minha percepção em relação aos sentimentos da minha mãe. Isso não significa que a minha mãe me rejeitava. E todo pai, toda mãe que tem 2, 3, 4 filhos, é normal, gente, se identificar com um deles. Se identificar mais com um deles, por algum motivo. Ou porque esse um deles é um filho mais problemático, que precisa mais de ajuda. Ou é porque é mais carinhoso, ou é porque é mais dado. Enfim, é normal, é comum. E isso não significa que a mãe e o pai rejeitou os outros. Mas eu senti a minha vida toda rejeição por parte da minha mãe. E hoje eu olho, minha mãe é perfeita? Lógico que não é. Ela não é, eu não sou, você não é. Meu pai não era, sua mãe não é, seu pai não é. Não existe ser humano no mundo perfeito. Só que hoje eu aprendi a olhar para minha mãe como uma mulher comum que ela é. E todos nós temos aqui dentro uma criança ferida. Ou essa criança foi ferida pelo pai, ou essa criança foi ferida pela mãe, ou essa criança foi ferida por alguém na escola. Enfim, todos nós temos. Isso são alguns exemplos apenas que eu estou dando, viu, pessoal? Porque, assim, é uma infinidade, e como nós temos que fazer uma constelação, não dá para eu me aprofundar, a menos que a gente faça, assim, uma live de conteúdo, uma live de constelação, uma live de conteúdo, uma live de constelação, porque eu tenho pelo menos aí umas 600 ou 700 horas de curso, de estudo. E eu sei tudo? Já aprendi tudo? Não, mas não mesmo. Ainda tem muito. Eu vou viver até os 100 anos, né? Eu não sei se você sabe, mas eu vou viver até os 100 anos. E até lá eu tenho muito que aprender ainda. Então, uma live de 1 hora de conteúdo é muito pouquinho. Mas aos pouquinhos, sabe? Toda semana, um pouquinho que você recebe, uma constelação que você assiste,
você já vai conseguindo mudar essa energia dentro de você. E daqui 6 meses, pessoal, 8 meses, vocês podem acreditar no que eu estou falando. Vocês vão ver as coisas, olhar para a vida de uma maneira diferente. Pessoal, assistam a constelação. Sabe por quê? Na hora que você assiste a constelação de outra pessoa, você e o seu sistema familiar também é trabalhado. O fato de você assistir uma constelação de outra pessoa e o fato de você ser representante, isso faz com que você constele a sua própria vida. O que você gostaria de trabalhar? Qual a dor? O que me chamou a atenção foi realmente o título, né? Prosperidade. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande com a minha mãe, e é tudo isso que você comentou aí no começo. E agora, Celi, você cresceu. Agora você se tornou uma mulher adulta, completa do papai e da mamãe. E agora sim, você pode olhar para o seu cliente, porque agora você vê o seu cliente. Então, olha para os seus clientes e diga assim para eles: agora sim eu estou pronta. Agora sim eu estou pronta. Agora eu tenho a força do meu pai e da minha mãe. Agora eu tenho a força do meu pai e da minha mãe. Agora eu estou completa. Agora eu estou completa. No lugar dos clientes, como que é para você ouvir ela falando isso agora para você? Ela renasceu, né? Dá prazer de olhar para ela. E com essa imagem, eu fecho o seu campo.